Oi, gente, aqui quem fala é o Dani! E hoje eu vim comentar com vocês sobre um filme que quando saiu no cinema eu não consegui ver, que eu tava morando sozinho lá em Curitiba na época, e o filme só tava passando no cinema que era muito longe da minha casa, num horário que era muito ruim, e lá eu não curtia muito ficar zanzando, que eu tinha medo de levar uma facada de um cracudo. Lá no centro de Curitiba, pelo amor de Deus. Daí eu não fui ver, assisti agora que está disponível no Prime Video, e vim aqui comentar com vocês porque ele me deixou em choque. Me deixou pensando pensamentos. Foi um filme aí que eu não tava esperando que fosse servir tudo aquilo, não. E aí eu vim aqui comentar ele com vocês agora, que é Herege, de 2024. Vamos comentar ele agora. Herege saiu ano passado. Ele é um filme aí que as pessoas acharam interessante. Ele tem uma abordagem interessante e ele levanta temáticas e discussões que me deixou embasbacado, assim. Fiquei, ó. Enquanto assistia, eu falei, gente, aonde esse filme vai chegar? E quando ele ia chegando no lugar que ele tava chegando, eu não tava esperando que ia chegar lá. E cada vez mais ele ficava, e eu, toda hora. Ele é dirigido por uma dupla de diretores que fizeram aquele filme House, que é uma casa e o pessoal entra lá, daí tem umas armadilhas, daí as armadilhas não começam a ser muita armadilha, daí, entendeu? É muito interessante, é um filme que deixa a gente preso. E eu assisti, ele tá no Prime e ele é muito louco, tem aquele palhaço sinistro, muito louco. Essas casas, tipo, meio escape room, eu acho muito gore, nunca fui, tá abrindo uma aqui na minha cidade, eu não sei se tem interesse. Sempre acho gore. E aí, é um filme, assim, muito interessante, eu falei, que legal, tal. Eu não vi essas coisas dele, daí fui assistir esse. E o Hugh Grant e a Sophie Thatcher, que eu já conheço, fiquei que vai falar? E aí ele conta a história de duas missionárias mormons que estão fazendo missões nas casas das pessoas que foram previamente entrevistadas e tinham interesse em ouvir a palavra do grupo de pessoas da religião mormon. E aí elas vão fazer esse trabalho de missionária, as duas muito inseridas dentro da igreja, já que essas pessoas que são missionárias, elas afundam mesmo, elas emergem, tem uma imersão muito louca dentro da doutrina religiosa. Muitas igrejas incentivam o trabalho de missionário para propagar essa religião, os ensinamentos dessa religião, às vezes com o intuito de salvação, de fazer o bem, continuar o legado da pessoa que eles usam como guia. Então, seja Jesus Cristo, seja, sei lá, algum outro profeta. Eles usam isso para propagar, fazer aquele trabalho do pastor com as suas ovelhas, o mundo precisa de salvação, aquele discurso que muitas religiões usam. E para quem não sabe, os mormons, eles têm esse trabalho missionário mesmo. Quando eu era muito criança, a religião chegou aqui na minha cidade, não sei se no Brasil. E muitos dos missionários, eles eram legendados. Viam muitos rapazes dos Estados Unidos, falavam um português muito assim, difícil de compreender até pra gente, e eles vinham em casa, minha família não sabia falar não, então eles vinham várias vezes, faziam umas pregações, uns diálogos, e a minha tia me chamava pra ficar escutando, e aí eu sempre ficava prestando atenção, que tinha um que era muito gato, não lembro o nome dele, mas eu lembro da feição dele, e eu fiquei em choque, porque ele tinha um fenótipo muito diferente do da gente aqui, e eu fiquei em choque, falei, gente, nossa, sabe, Gay Awakening? Falei, que isso? E aí eu ficava prestando atenção em tudo. Aí chamava pra ir nas reuniões do grupo. Nunca fui, graças a Deus. Que eu não gosto de religião. Não é religião que fica prendendo. Falando que não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Eu não gosto. Ixi, já acho gore. Essas meninas são convidadas a fazer essa visita na casa desse senhor muito simpático, que foi dito a elas para deixar por último, que era o Mr. Reed. E elas chegam na casa desse senhor simpático, deixam as bikes dela lá no portão, entram, ele muito carinhoso, muito cordial, solícito, recebe elas. Elas explicam a regra de que mulheres da religião mormon só podem estar no mesmo espaço com outro homem se outra mulher estiver junto, de preferência parceira desse homem.
E aí ele diz que ela está por perto, elas entram, começam ali um diálogo que começa a se acalorar com dúvidas desse homem, desse Mr. Reed, levando a autoquestionamentos religiosos. A gente sabe que religião, ela é baseada na fé. Quando essa fé é posta em questão, a religião é altamente duvidosa, porque todo o princípio dela é baseado na fé. Então é necessário, para se fazer parte de qualquer religião, que você acredite em algo e que você tenha isso como um pilar muito sério, porque senão é facilmente questionável, porque os pilares da religião são baseados em algo que é imaterial, que é a fé. Então é necessário isso. Então quando ele começa a soltar questionamentos, ainda mais embasados em fatos históricos, isso começa a acalorar. E o filme, ele é um filme, já adiantando isso, muito persuasivo, enquanto a pessoas... É um grande debate o filme. Por vários momentos é um grande debate. Porque é ele questionando, tentando convencer e ser convencido de que aquela religião é a religião certa. Isso é uma dúvida aí que várias religiões inspiradas na fé tentam trazer isso para um entendimento global. Essa é a minha religião e ela é a correta porque um profeta veio e explicou isso para mim. Quando a gente olha para trás, a gente tem, né, a evolução das religiões, que cada uma delas tem, né, dentre o próprio cristianismo, por exemplo, a gente tem o judaísmo, aí do judaísmo tem o cristianismo, do cristianismo tem o protestantismo, e aí do protestantismo tem várias outras vertentes, né? Que a gente tem várias religiões que são derivadas do protestante. E lá do cristianismo também saiu o mormon e o islã. Saíram tudo, né, dessa escala, não é de escala evolutiva, mas é uma escala que foi criando essas derivações. Então quando a gente fala assim, essa é a religião verdadeira, é algo muito complexo, porque elas derivam até de outros conhecimentos, e isso que elas estão vindo de um derivado comum, só que existiam outras religiões ao redor do globo ali, né? A gente tem o hinduísmo, o shintoísmo, a gente tem religiões de matriz africana, tem religiões de matriz latina, a gente tinha os maias com a adoração deles, tinha os gregos, tinha os romanos, os egípcios, e aí é muito engraçado que a nossa visão é tão eurocêntrica que a gente trata a religião dos povos gregos como mitologia. Sendo que era uma religião, eles acreditavam em vários deuses. Os egípcios tinham os deuses deles, eles tinham a religião deles, que era totalmente misturada com a cultura, porque tudo embasava, né, um sistema social junto, mas a gente chama de mitologia. Porque globalmente, né, dessa parte histórica do mundo, a gente enxerga tudo de uma visão cristã. Eu, por exemplo, sou cristão, mas eu tenho essa visão de mundo que não tem como a gente falar essa aqui é a única. Eu acredito numa divindade maior, né? Também acredito em ET, sou médium, vejo entidade na minha casa, já tive contato com entidade não encarnada, então eu tenho um entendimento de mundo que pra mim é muito claro, que eu já experienciei, não preciso nem ter a fé, falar assim, acredito, já experienciei. Não foi legal na época, mas agora, ixi, pau pra toda obra. Parece até um capeta aqui, vou dar vou fazer o quê? Só que eu acho engraçado quando eu paro pra pensar, ainda mais quando eu tava vendo esse filme, sobre essas coisas. E aí a gente tem essa discussão acalorada entre o Mr. Reed e essas meninas, quando elas começam a perceber que de algum fato elas estão presas numa espécie de armadilha com esse senhor que está tentando convencê-las, dentre os argumentos dele, de que elas estão presas em algo que elas escolheram acreditar. De fato, ele não tá errado. Porque se a gente for pensar bem, uma religião é algo que a gente escolheu acreditar. A gente falou assim, essa aqui que eu me identifiquei de alguma forma, e aqui que eu vou seguir um grupo de pertencimento, que a religião, socialmente falando, ela é super importante, já que dá pra gente um norte pra vida, né? Porque uma hora vai faltar. Ainda tem a sensação de pertencimento dentro daquele grupo, já que tem algo em comum com aquele grupo entre você e elas, que é essa questão da identificação com a religião, o estilo de vida que essa religião proporciona. Então tudo isso vem no pacote, então socialmente falando é muito importante. Essa discussão vai dar um motriz
para uma espécie de jogo, onde elas vão ter que jogar com esse velho, participar de uma experiência. Esse senhor Reed começa a mostrar um lado um pouco sádico pra mim. Não sei se no filme isso é perceptível. E ele traz, antes de tudo isso acontecer, alguns fatos históricos muito antigos. E aqui eu vou entrar numa discussão que eu procurava muito quando eu era adolescente e me deixou um pouco em choque. Que é eu não vou falar sincretismo, mas é algo muito louco que aconteceu no passado, que são figuras e alguns fatos que aconteceram em religiões diferentes, em períodos históricos semelhantes em diferentes lugares do mundo. Então, quando você tiver um tempo, se você tiver interesse, eu peço para que você procure sobre algumas questões que aconteceram em religião e foram encontrados registros históricos em religiões maias, em religiões egípcias, ali em situações, em fatos históricos, registros dessa religião egípcia. Algumas coisas que aconteceram nos astecas e nos maias em períodos diferentes, né, que eles não viveram juntos, e no Japão, até na Grécia. Você vai ver que algumas coisas e alguns desenhos estão em comum desses períodos, esses povos, nessas sociedades, e eles estavam em lugares muito diferentes, e é muito estranho pensar que aconteceram esse tipo de coisa nessas sociedades diferentes. Uma hora, se tiver um tempo, você vai atrás e procura. Eu não vou falar isso aqui agora. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Aí o meu canal vai virar Datiza. Aí é gore. Mas se vocês quiserem, eu faço. Que era uma coisa que eu procurava quando era adolescente, que eu sou de Gêmeos, eu era muito curioso. E aí existiam histórias e situações que aconteceram e foram registrados lá nas paredes astecas. Ou era maia? Agora eu não lembro. Às vezes era até inca. Não lembro mesmo. E aconteceram também nos egípcios, e tinha uma lenda parecida lá na Grécia. Aí quando foram olhar no Japão, tinha. Aí eu fiquei, gente, como que pode? Isso aqui só pode significar uma coisa. Eu não vou falar sobre isso, vou ter que ir atrás. Mas isso me deixava chocado, e esse senhor falava sobre isso, sobre a questão das similaridades entre Jesus Cristo, eu não lembro o nome, existe muita coisa na minha cabeça. Acho que não era Shiva, era Brahma. Ai, não lembro, gente. Eu sei que uma hora, só um adendo, abre um monte de parênteses, sinto muito. Mas uma hora vocês procuram as histórias dos deuses indianos, gente, são incríveis. Olha, que delícia que é ler aquilo. Que delícia. Uma hora vocês procurem. É muito louco, são muito boas. E assim, ó, um sabor. Os indianos servem. Não é à toa que tem aquele monte de gente lá, porque eles são criativos. O poder da criação tá lá. Muito boa. E enfim, ele traz essas informações. Algumas delas são descredibilizadas. Por exemplo, eu não achei se aquele, eu não lembro agora o nome, mas o filho daquele deus indiano, de fato ele era marceneiro, o pai dele. Não lembro. Não achei, porque eu fui procurar. Falei, não é possível que isso é real. Aí ele traz similaridades, questionando para elas, traz fatos históricos, enfim, traz questões contraditórias da religião mórmon. E o cara lá que fundou, que eu não lembro o nome dele agora, ele apoiava, né, o homem ter várias companheiras, e isso caiu em desuso. Elas tentam explicar para ele usa isso como arma de cheque, até que eles vão passar por um milagre que esse cara vai fazer com aquela mulher assustadora, que é a cena que mais me arrepiou no filme inteiro, quando aquela mulher entra, fica naquela posição no chão daquele galpão lá no fundo lá do porão. Gente, aquela cena me arrepiou as costas inteiras. Eu fiquei congelado de medo. Não sei dizer. Quando aquela mulher começa a comer aquela torta, eu me arrepiei as costas de um jeito. Vocês não têm noção. Aquelas pessoas que estralam osso, aquilo, um primor. E aí o filme se desenrola até eles desenvolverem esse debate, até o filme acabar de uma forma muito misteriosa. O que eu trago aqui pra vocês? É um filme muito interessante pra fazer a gente ampliar nossa visão de mundo. É um filme também muito interessante pra gente pensar que as pessoas, ainda mais homens, se esforçam muito pra explicar os pontos de vista deles. Eis-me aqui também, né, aqui.
falando sem parar. Mas se vocês olharem, isso é real. E as questões em torno de religião e como é instigado isso a não ser questionado, né? Como isso é instigado a não ser questionado. Eu lembro do choque que me foi descobrir. Eu dei catequese já, gente. Eu dei uma pessoa formada aí nos ensinamentos bíblicos. Lembro do choque que foi eu saber que a Bíblia que eu lia na escola, na igreja, não era a Bíblia original, que ela passou, além de traduções, passou por cortes lá, 1500 ou 1200, passou por cortes. A gay lá falou: amores, vamos podar uns livros aqui, eu preciso de tudo isso. Tá guardadinho no Vaticano e eu não posso ter acesso ao livro completo pra ler todo. Vai que tem um, né? Será que tinha em outros capítulos? Eu queria saber. E aí eu leio uma Bíblia que foi traduzida pra um monte de gente, passou pra uma galera. Aí a pessoa pode botar ali a interpretação que ela quis, falando em parábolas. Aí eu fiquei em choque, gente, fiquei irritadíssimo. Eu lembro do espírito de revolta, assim. Eu lembro. E aí esse filme traz esse tipo de questionamento. Ele é um debate muito longo. Ele não é só debate, mas ele é um filme que, pra assistir, você precisa estar disposto a prestar atenção no que eles vão falar. Então você que é um fã de filmes de terror, que é só slasher, facada, facada, facada e corre, que ele não é tão estimulante, você vai odiar esse filme. Agora, se você é uma pessoa curiosa, gosta de debates calorosos e pessoas com argumentos, esse é um filme que vai te interessar. Recomendo pra você assistir. Que nota que eu dei pra esse filme? Eu dei nota, deixa eu ver, até anotei aqui, 7 de 10. Porque ele é muito bom, mas ele faltou, tem uns ganchos que ficaram um pouco soltos, mas assim, não atrapalhou minha experiência. Achei perturbador igual. Morro de medo desse tipo de homem, igual o Mr. Reed. Não sei se todo mundo já trabalhou no comércio, mas tem um tipo de pessoa específica que ela arrepia as costas da gente. Não sei se é uma questão energética, também tem muitos fatores aí que podem estar incluso nesse tipo de sensação. Mas o tipo de pessoa igual o Mr. Reed, eles me dão um pouco de exaustão. E, pior ainda, pessoas que sempre acham que elas estão com a razão ou estão certas. Isso é, globalmente falando, todo mundo acha um porre. Mas, especificamente, igual o padrão do Mr. Reed, me dá arrepio, gente. O filme começou, aquele homem me dava calafrio. E ele só tava lá falando, com um sorrisinho na mão. Chegou com a velhinha, falou que a torta tava no forno. Que delícia. Mas eu fiquei o tempo inteiro assim. E como nos Estados Unidos tem maluco. Outro ponto que a gente tem que falar, eu já uma vez vi um debate num fórum na internet, eu não sou uma pessoa que frequenta fóruns, falando que nos Estados Unidos tem maluco por causa da água. E eu cheguei a acreditar por um segundo. Falei, é a única explicação que tem. Tanto de doido que tem lá. E depois que eu fui pra lá, eu comecei a pensar, gente, só pode ser. Tem que ter uma explicação. Tanto de louco, só pode ser. E aí, vocês que assistiram, comentem o que vocês acharam. Eu não vejo a hora de encontrar João Vitor e Eliane, meus primos, pra gente abrir um vinho e danar conversar sobre esse filme. Ai, gente, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, sabe? Sinto falta disso na minha rotina. Assistir uma coisa que me deixou com questões, debater isso com pessoas. Ai, como eu gosto! Ai, que saudade! Então é isso, tá, amores? Um beijo e a gente se vê em breve.